Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Começamos esta análise com uma pergunta. Você acredita mesmo que o que eleva o valor do gado gordo no Brasil são as exportações de carne bovina? Uma outra pergunta. As exportações dos frigoríficos brasileiros caíram nos últimos meses e isso, claro, contribuiu pesado para o valor do gado gordo vir para baixo em todo o país, certo? Pois é, errado. Quer saber o que de fato está acontecendo com as exportações de carne bovina in natura dos frigoríficos brasileiros que atuam neste segmento aqui no país? Antes de começar, vale ressaltar que se der um Google por aí, ou seja, fizer uma pesquisa básica na internet, não vai encontrar nada parecido com o que vai ver a partir de agora. É evidente que quem opera, direto ou indiretamente, no mercado do gado gordo e da carne bovina e acompanha este mercado longe das informações diárias disponibilizadas pela Rural Business, provavelmente se deixa levar pela avalanche de notícias espalhadas por grande parte da mídia brasileira, alardeando problemas com as exportações de carne bovina do Brasil para a China, com JBS e Marfrig anunciando que algumas de suas plantas foram temporariamente fechadas. E acredita piamente que as exportações de junho vão apresentar queda. E se não, pelo menos os embarques do primeiro semestre deste ano vão apresentar problemas. Mas atenção, estrategistas de mercado, porque como alertado antecipadamente pela equipe de pecuária de corte da Rural Business aos nossos assinantes, o volume de carne bovina in natura que foi exportado pelos frigoríficos que atuam neste segmento aqui no Brasil segue acelerado. E com isso, junho, o sexto mês deste ano, que terá 21 dias úteis, e também o primeiro semestre de 2022, vão fechar muito provavelmente como prevíamos, ou seja, registrando novos recordes de volume exportado e de faturamento. E para que compreenda como está o cenário atual, nós vamos começar pelo mês de junho e depois vamos fazer a simulação de como pode fechar o primeiro semestre deste ano, ok? Os novos dados do Ministério da Economia revelam que, caso as exportações mantenham o ritmo dos últimos 12 dias, o mês poderá fechar com algo próximo a 179.560 toneladas. Se este volume se confirmar, representa 28% de aumento nas exportações em relação ao visto em junho de 2021, sendo, claro, um novo recorde. Vamos agora ao faturamento. Toda essa movimentação pode render a esses frigoríficos o recorde de 1,230 bilhões de dólares. E como confirma o gráfico, representa 69% de alta em apenas um ano, já que em junho de 2021 foram faturados 730 milhões de dólares. Mas é aqui que está o mais importante para essas indústrias, o faturamento em reais. Se o câmbio mantiver a média próxima à realidade atual, que é de R$ 4,96, essas vendas podem se traduzir em 6 bilhões e 100 milhões de reais, um avanço anual de quase 67% e o maior faturamento da história para o sexto mês do ano. Você compreendeu bem o que acabou de ver e ouvir? Pois nós vamos repetir o gráfico e reforçar os números que ele apresenta, porque esta é uma informação fundamental. Em junho de 2021, os frigoríficos exportadores de carne bovina in natura do Brasil movimentaram 3 bilhões e 700 milhões de reais. E em junho, agora de 2022, este faturamento pode fechar em 6 bilhões e 100 milhões de reais. Ou seja, nada mais nada menos que 2 bilhões e 400 milhões de reais a mais no intervalo de apenas um ano, meu amigo. Tá bom para você? Mas os dados do Ministério da Economia confirmam mais um alerta antecipado por nossa equipe, que o valor da tonelada desse tipo de carne bovina vai continuar subindo. E ao que tudo indica, isso vai se concretizar. E desta vez o avanço pode ser de 32%, já que há um ano a tonelada de carne bovina in natura exportada a partir do Brasil era vendida por 5.181 dólares. E o valor atual pode fechar em 6.843 dólares. Caso essa realidade se confirme, teremos o maior preço da história tanto em dólar como em reais, já que cada tonelada pode chegar a ser negociada pela média próxima de R$ 33.991. Pois bem, depois de mostrarmos no estudo de projeção o que pode acontecer com as exportações de carne bovina in natura neste mês de junho, vamos ao que realmente interessa, o primeiro semestre. E já começamos com uma certeza.
Que problema com exportações de carne bovina para a China que nada! E dizemos isso porque há toda uma indicação de que o volume exportado pode aumentar na comparação anual e, como consequência, o faturamento destes frigoríficos será, mais uma vez, histórico. Sempre com base nos números oficiais do Ministério da Economia, a nossa equipe de pecuária de corte projeta que entre janeiro e junho deste ano, os frigoríficos exportadores de carne bovina in natura podem embarcar algo próximo a 959.220 toneladas. Se for confirmado, teremos um aumento de 30,4% em um ano e, como prevíamos, será a maior marca da história. Toda essa movimentação pode render a essas indústrias uma receita de 5 bilhões e 810 milhões de dólares, 65% superior à do mesmo período do ano passado. Caso o câmbio mantenha a média próxima à realidade atual para o intervalo analisado, que é de R$ 5,06, essas vendas podem se transformar no recorde de 29 bilhões e 430 milhões de reais. Ou seja, essas empresas podem, em apenas um ano, faturar praticamente 10 bilhões e meio de reais a mais, que é o que representa essa alta expressiva de 55,4% frente ao primeiro semestre de 2021. Você entendeu bem o que acabamos de mostrar, certo? O primeiro semestre de 2022 pode ser encerrado com os frigoríficos que exportam carne bovina in natura a partir do Brasil, faturando 10 bilhões e 490 milhões de reais a mais quando comparado com o faturamento do primeiro semestre de 2021, meu amigo. Guarde muito bem essa informação. E os dados do Ministério da Economia também podem confirmar outro alerta aqui da equipe de pecuária de corte da Rural Business e que diz respeito ao valor médio da tonelada exportada. E como previsto, este valor vai continuar subindo. Desta vez, o avanço pode ser de 26,8%, já que há um ano a tonelada era negociada por 4.777 dólares e agora pode fechar com média de 6.059 dólares. Caso esse valor seja confirmado, tanto em dólar como em reais, teremos o maior patamar da história no período analisado, com a tonelada cravando algo próximo a R$ 30.682. E é claro que, mais uma vez, vai ter muita gente por aí escondendo isso de você. Em outro detalhe que a equipe da Rural Business revela neste estudo de projeção das exportações de carne bovina in natura do mês de junho, é que quando comparado o volume exportado com janeiro, podemos estar diante de um incremento de 27,8%, caso o ritmo dos embarques se mantenha no cenário atual até o final deste mês. É preciso lembrar a você, assinante, que esses dados são preliminares e passíveis de alterações e que, segundo normas do Ministério da Economia, órgão responsável pela aferição das exportações originadas do Brasil, os números podem ser considerados consolidados somente em fevereiro do ano subsequente aos embarques. Pois bem, dito isso, para os sites inocentes ou devidamente pagos que publicam apenas o que mandam parte dos mega frigoríficos e seus analistas, o discurso é que, hoje, estamos operando com baixo consumo interno de carne bovina e graves problemas com a China, que, ao desabilitar exportações de muitas plantas frigoríficas brasileiras, dá sinal positivo para plantas nos Estados Unidos. Tudo isso acabou por liquidar o mercado brasileiro, trazendo incerteza e volatilidade às cotações do boi gordo. Mas se o consumo está mesmo ruim, por que o valor médio do traseiro bovino não cai de preço, como confirmam esses gráficos exclusivos feitos pela equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business? Pois tudo isso será avaliado na análise desta quinta-feira, dia 23 de junho de 2022, e que vai mostrar em detalhes o que vem acontecendo de fato no gigantesco mercado interno de carne bovina e que, claro, nenhum grande exportador permite que seus analistas de mercado comentem. E para encerrar, vamos deixar o pensamento da semana que traz uma reflexão importante. Por que será que ainda não foi proposto, no Brasil, alíquota zero por 10 ou 20 anos para quem construir novos frigoríficos nos grandes estados produtores? Esta não seria uma fórmula de sucesso para acabar com o domínio de mercado dos mega frigoríficos em vários estados produtores deste país? Além de se tornar um novo e fantástico gerador de empregos diretos e indiretos, contribuiria também para exercer uma forte pressão para baixar os preços da carne bovina no gigantesco mercado interno, já que aumentaria muito a competitividade no setor.
Mas afinal, por que será que até hoje ninguém apresentou esta proposta no Brasil? Quem seria contra este incentivo? Avante, pecuária de corte desse imenso Brasil. Só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver. Assine já uma das plataformas de informação da Rural Business e veja você também o amanhã do agronegócio hoje. Acesse ruralbusiness.com.br. Pacotes a partir de apenas R$ 9,90 por mês.